Salve Maria e viva Cristo Rei, aqui é o irmão Tomidinho, seja muito bem-vindo. Ative as notificações, comente, se você não me segue, por favor, me siga. Se inscreva, né, aqui no botãozinho vermelho. Bom, vamos responder o user. Esses comentários aí que não tem nome é complicado, né? Ele afirmou que a igreja evangélica é a igreja primitiva e que a Bíblia está completa. Ok, primeiro, se a Bíblia está completa, então eu devo acreditar que o Espírito Santo errou antes para acertar agora, não é? Porque nós acreditamos que o Espírito Santo ele guiou os concílios, inclusive o concílio de Cartago, que aí elaborou, né, compilou as escrituras e fechou o cânon das escrituras. Então, eu gostaria que você me explicasse, o Espírito Santo errou antes para acertar agora? E segundo, quais são as evidências históricas que a igreja evangélica é a igreja primitiva? Porque até onde eu sei, a igreja evangélica, protestante, surgiu através de uma rebelião de Martinho Lutero em 1517. A não ser que você me diga que a igreja primitiva é desse período. Agora veja, quando você diz que a igreja de vocês seguem a tradição apostólica, que tradição? Que ensinamentos apostólicos? Isso que eu gostaria de saber, não é? Até porque o próprio Jesus Cristo fala sobre a carne e o seu sangue, literalmente vocês não seguem. Então nem o próprio Jesus vocês seguem, imagina os apóstolos. Agora eu te pergunto, os apóstolos, após a morte de João, por exemplo, não existiu sucessores? É somente os apóstolos bíblicos que contam ou seus sucessores que deram continuidade à igreja contam? Porque se depender dos discípulos dos apóstolos que deram continuidade à igreja até os dias atuais, não é a igreja evangélica que nos seus documentos consta. Na verdade, o que consta em seus documentos, né, principalmente de Justino Mártir, que foi discípulo do apóstolo São João, ele vai falar sobre a igreja católica. Que a igreja católica é a única e verdadeira igreja de Cristo, porque traz a continuidade direta da igreja primitiva. São Justino Mártir também vai falar, na verdade é um dos pioneiros a falar sobre a Eucaristia. Então eu só quero saber isso. Os apóstolos bíblicos somente contam, porque se somente os bíblicos contam, então eu devo acreditar que você acredita que a igreja acabou com a morte do último apóstolo, que é o apóstolo São João. E aí a sua teoria de que a igreja somos nós, por exemplo, cai por terra, literalmente. Me traga um documento de apóstolos e até mesmo discípulos de dos apóstolos, né, que diga, por exemplo, que a igreja evangélica é a igreja primitiva. Na verdade, nenhum historiador sério acredita nisso. Nenhum historiador protestante acredita nisso. Porque, historicamente falando, a igreja católica é a única compatível para ser a igreja de Cristo, porque ela possui mais de 2000 anos. Nós sim seguimos a tradição apostólica. Nós sim temos tradição, não é? Tradição esta cujo qual vocês negam. Aquilo que está em 2 Tessalonicenses 2,15, por exemplo, que o apóstolo Paulo vai dizer para se apegar, estar firme à tradição, cujo qual foi ensinada, seja por epístola ou por palavra, isso vocês negam. Então nem o apóstolo Paulo, que é um apóstolo bíblico, você segue. Então quem dera os outros apóstolos, né? O livro de João, por exemplo, vai dizer que nem tudo que Cristo fez está compilado, porque se estivesse escrito não caberia livro suficiente
Isso também vocês não seguem, porque vocês são sola Escritura, tudo precisa estar descrito. Então, só aí eu já dei 2 apóstolos que vocês não seguem. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar da Eucaristia. Tomai e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Não simboliza o meu corpo, é o meu corpo. Isso vocês também não seguem. Então só aí eu já dei uma segunda citação do apóstolo Paulo que vocês não seguem. Essa é a questão. Agora, em questão da Bíblia, como que você me explica que o Espírito Santo errou nos concílios? Na verdade, na cabecinha de vocês, aquilo que Jesus falou para Pedro, ele só foi realizar em 1517. Antes disso, Cristo ficou adormecido. Ele ficou em silêncio, não aconteceu mais nada. A igreja acabou com a morte do apóstolo João. Aí Jesus ficou adormecido até 1517, onde surgiu o protestantismo e a verdadeira fé. Ah, lembrei de mais uma citação. Só há uma só fé e um só batismo. Isso vocês também não seguem. Porque vocês batem na tecla de que a verdadeira fé veio com Martinho Lutero, na revolta protestante. Só que antes da revolta protestante já havia a Igreja Católica. Então, qual é a fé falsa? Nós que existimos desde 2000 anos ou vocês que não têm nem 600 anos? Qual é a fé falsa? Mais uma citação do apóstolo Paulo que vocês não seguem. Vamos ir para o terceiro. São Judas. No livro de Judas, por exemplo, vai dizer que aquele que se autopastoreia não produz frutos dignos de arrependimento, ou frutos dignos de que permaneça. Não é? Vocês também não seguem, porque vocês se autopastoreiam. Vocês criam doutrinas com seu próprio entendimento. Olha só, mais uma citação. A Bíblia diz que nenhuma profecia é de entendimento pessoal. E aí vocês são contra o magistério da igreja. Na verdade, resumindo, vocês são contra os apóstolos, inclusive os ensinamentos do próprio Cristo. Então não, meu amigo, vocês não seguem os ensinamentos apostólicos. E nem sequer seguem o próprio Cristo. Vocês criaram um Cristo para vocês, não é? Que vai atender aí os seus desejos. É como se você sentasse na mesa e só comesse aquilo que... Não é? É isso que vocês fazem com as Escrituras. Não é? Vocês negam a tradição. E é por isso que vocês trazem tradição judaica para dentro da igreja. Porque vocês não têm uma tradição. Não é? Então, resumindo, vocês não seguem os ensinamentos dos apóstolos. E a Bíblia de vocês tem 7 livros a menos. E aprove a Deus que o livro de Tiago não fosse tirado também. Porque até isso Martinho Lutero queria tirar. Porque como ele se confessava com o padre e ele caía sempre no mesmo pecado, porque ele acreditava que a confissão é como uma varinha mágica, pirlim pim pim e tudo está pronto, o pecado não existe mais, a tendência do pecado não existe mais. Então ele entendeu que eu preciso tirar o livro de Tiago, aonde diz que a fé sem obras é morta. O justo apenas pela fé. Ele será salvo somente pela graça. Não precisa de obras. E aí você enche a boca para dizer que a sua Bíblia é completa. Só não é mais incompleta porque creio eu que Deus teve misericórdia. E pelo menos o livro de Tiago não foi tirado da sua Bíblia também. O Espírito Santo ele não erra, Caruser. E aquilo que ele decreta, diferente de vocês, nós cremos absolutamente na Igreja de Cristo. Porque é o Espírito Santo, tendo Cristo como cabeça, que guia esta igreja.
Se a Igreja Católica se corrompeu, se a Igreja Católica é idólatra, se a Igreja Católica é a grande Babilônia, então Cristo mentiu quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Igreja. Vocês conseguem entender que até nisso vocês são contra as palavras do próprio Cristo? Então não, vocês não seguem os apóstolos, vocês não seguem Cristo e a Bíblia de vocês está incompleta. Que o Senhor te abençoe.